Bom, nosso material didático hoje, da lição número 9 do terceiro trimestre de 2024, aí na capa eu já coloquei o tema da lição, né? Dessa lição de 1º de setembro. O tema da lição é a conspiração de Amã contra os judeus. Na página 2, eles colocaram o texto áureo, o texto de Mateus 10, 22, né, falando do ódio contra os servos de Deus, aqui até contra a igreja, né? Mas se aplica aos judeus, né? E diz, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa mensagem ela é em especial para a igreja, mas ele está aplicando a Israel, né? Bom, a verdade prática, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Ou seja, nós vamos sofrer perseguição também como Israel sofreu. Então, um exemplo do sofrimento que Israel passa aqui, ele nos serve de lição, não? Bom, a leitura bíblica em classe, na página 3, está em Esther, capítulo 3. Vamos fazer a leitura, né, com os irmãos, para nós irmos analisando os versículos. No versículo 7, que diz, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, bom, para poder explicar a vocês, ele está falando lá do reino da Pérsia, mas está usando o calendário judaico. O mês de Nissan era o mesmo mês da Páscoa, tá bom? A Páscoa acontecia sempre no 14º dia do mês de Nissan. O mês de Nissan é o primeiro dia, o primeiro mês do ano do calendário judaico. Então, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º, ou seja, no ano 12 do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã. De dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. No calendário judaico, o mês de Adar seria, como o nosso dezembro, o último mês do ano, né? Mas ele cai normalmente ali em fevereiro e março, porque o tempo que marca o início do calendário judaico é diferente do nosso. Tá bom? Então, o mês de Adar, ele é o 12º mês, no calendário judaico. Bom, eu coloquei um comentário aí em verde na página 4, para poder comentar sobre essa sorte que ele lançava, né? Bom, o que esse homem estava fazendo, eu coloquei ali embaixo, lançar sorte significa que Amã estava participando de rituais pagãos, se preparando para alguma investida. Eu sei que ritual pagão começou a ser usado agora na história do Novo Testamento. Foi a Igreja Católica que criou esse termo, né? Mas, em geral, esse termo passou a descrever toda a religião falsa. A religião de Israel era a religião verdadeira, mas eles se desviavam dessa religião, tá bom? Então, rituais pagãos se aplica a ele. Estava fazendo alguma coisa daquela religião antiga, religião da Babilônia, não? E ele agora, como uma pessoa importante para o rei, ou seja, ele vai ser usado contra Israel. Tá bom? O versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, primeiro ele descreve o povo como um povo problemático, que ele não segue, as leis deles são diferentes de todos os povos. Tem coisas que eles são únicos, no caso a religião é o principal, né? Tá bom? E aí eu comentei abaixo em verde como uma nota para vocês. As leis serem diferentes de todos os povos é verdadeiro, né? Realmente, a lei de Israel
era uma lei que só permitia um Deus. Então, e até as leis em termos assim de alimentação, ok? De higiene, você encontra muita coisa boa na lei de Israel, quando comparado com as leis dos outros povos. Né? Graças à Bíblia, graças à palavra de Deus, eu vi um dos exemplos que nós podemos citar da circuncisão. Né? Hoje é sabido, né, que a circuncisão ela ajuda na higiene para evitar câncer no pênis. E os cientistas dizem que o melhor momento para fazer a circuncisão, que hoje é chamado de operação de fimose, né, é no 8º dia. E tem até uma explicação genética para isso. Então, a Bíblia ela beneficiou Israel em tudo. Tá, ok? Ela beneficiou Israel em tudo. E, por isso, eles eram diferentes dos outros povos. Agora, ele diz também que eles não cumprem as leis do rei. Isso é falso. Né? Porque, vamos dizer, o que o rei tinha colocado o Amã como soberano para as pessoas reverenciarem ele, isso não é lei. Então, as leis de um país, Israel obedece, a igreja obedece, porque a Bíblia fala para nós obedecermos. Né? Então, mas o problema estava que ele queria ser reverenciado, né? E isso os judeus não faziam. Bom, versículo 9. Ele prossegue, né? Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Bom, esse povo problemático, né, na visão dele, ele propõe então que os matem. E o resultado de matá-los, preste atenção nisso, olha. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. O que ele está dizendo? Eu vou detalhar mais abaixo, depois até falar qual seria a conversão desse valor para os nossos dias. Mas era muito dinheiro, só para vocês saberem. Já na leitura bíblica em classe, ele está falando, olha, rei, eu vou conseguir uma grande quantidade de riqueza se nós matarmos esse povo. Ou seja, matar e pegar os bens deles. Tá bom? O valor ali é descrito como 10.000 talentos de prata. O versículo 10. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Se ele era agagita, né, que é do rei Agag, existia uma rivalidade histórica, né? E ele era amalequita, seria amalequita, né? Adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Ou seja, ele ia pegar uma quantidade tão grande de riqueza que 10.000 talentos de prata, que já é uma riqueza muito grande, ele ia dar para o rei. Nós vamos ver também na história que esse rei, ele estava precisando de recursos porque ele estava em guerra contra os gregos. E ele tinha perdido uma batalha contra os gregos e estava se armando, né, para ter uma outra batalha contra os gregos. Então, o dinheiro que ele iria saquear dos judeus, o dinheiro que eles iriam saquear dos judeus, iria ajudar a financiar essa guerra. Vocês vejam que coincidência horrível, né? Você já deve ter ouvido falar que a Inquisição Católica, ela foi autorizada de maneira especial para perseguir judeu. Ela não era para perseguir judeu, ela foi criada, os documentos originais, era para perseguir igrejas diferentes da Igreja Católica. Era para perseguir as igrejas anabatistas, que a Igreja Católica no documento chamava de heresia. Mas o judaísmo não era heresia, por isso não perseguiu o judaísmo. Mas lá na Espanha, eles inventaram uma nova Inquisição, quando aqui Brasil, as Américas aqui serão descobertas, né? Foi naquela época que eles inventaram uma nova Inquisição que era de heresia judaica, que na verdade não era heresia. Bom, mas por que eles inventaram aquela história? Porque eles queriam confiscar o dinheiro dos judeus e também acabar com a dívida que a coroa espanhola
estava com os judeus, porque os judeus emprestaram dinheiro para eles fazerem guerra contra os muçulmanos, né? Tá bom? Bom, aqui a intenção é a mesma, ou seja, seria tão lucrativo que 10 mil talentos iria para os cofres do rei, tá bom? E o rei aprovou. Bom, Esther capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Né? Ou seja, o autor da revista ele vai até enfatizar isso. Eles poderiam ter voltado para a terra de Canaã. Né? Na verdade, eles nasceram, né, vamos dizer, nessa região, já tinham se passado décadas que eles tiveram autorização e não voltaram, né? Os pais deles não voltaram, eles ficaram ali, Deus os abençoou e agora, vamos dizer, eles seriam mortos em todo o império. Bom, o Império Persa, ele envolvia até a terra de Canaã. Aqueles que já tinham voltado para a terra de Canaã, vamos lembrar, o primeiro retorno do cativeiro babilônio, tá bom? O primeiro retorno do cativeiro babilônio foi em 536 a.C., tá bom? 536 a.C. E esse período que eles estão vivendo agora, já se passaram cerca de 50 anos. Já se passaram cerca de 50 anos. Muitos judeus tinham voltado com Zorobabel, estavam lá na terra de Canaã. A terra de Canaã fazia parte do Império Persa. Pegava o Egito, né? Pegava Canaã, pegava a atual Turquia, só não pegava a Grécia, porque eles estavam em guerra contra os gregos. Lembra aquela guerra dos 300, né? Foi feito até filme? É a batalha dos persas contra os gregos. É sobre esse povo aqui, né, que está falando. E esse Xerxes foi um dos que mais guerreou contra os gregos. Tá bom? Então, iria pegar judeus de uma região imensa do mundo, inclusive da Mesopotâmia, a Babilônia, nesse período, ela fazia parte do Império Persa. Em todas essas regiões, os judeus iriam morrer. Na Mesopotâmia, você pensa, além do país Pérsia, o domínio deles estendia a Babilônia, a Síria, né, até a região da atual Turquia, a região de Canaã, do Egito, tudo pertencia ao Império Persa. Né? Ou seja, era o pedido de uma autorização para acabar com esse povo, e o cálculo da riqueza, ele falou, para o rei eu vou dar 10 mil talentos de prata. Aí nós vamos calcular daqui a pouco esse valor. Prosseguindo na leitura na página 5, vamos agora ao versículo 2. Então, Mardoqueu está se lamentando porque, vamos dizer, a ordem de um rei, e ele sabia qual era a razão, né? O rei precisa de dinheiro para as guerras. Ele está em guerra contra os gregos. Ele está em guerra contra os gregos. E guerra, claro, você precisa de muito dinheiro para poder financiar uma guerra. Financiar uma guerra, claro, é caro. Então, ele viu ali uma oportunidade dele ter os recursos para ele continuar na guerra contra os gregos. Versículo 2. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Bom, aqui como eu falei, né, dos locais que ele está dizendo, as províncias, se você olhar, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa também, dá para você ver os países que seriam atingidos, os países de hoje, né? Todo o Egito, Síria, Jordânia, Arábia, tá bom? O mundo árabe, hoje, por exemplo, o Iraque, o Kuwait, diversos países seriam atingidos que faziam parte do Império
romana, inclusive Canaã, né? A atual Turquia também, tudo fazia parte do Império Persa. O versículo 4. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou, ou seja, o seu pano de saco, né? Bom, então a lição ela vai focar exatamente nesse sentimento ruim contra Israel. E isso é importante, irmãos, até para a igreja, porque, por exemplo, nós estamos vivendo nos dias atuais, e por questão política, eu não vou nem citar partido aqui, mas tem partidos no Brasil que eles se posicionam sempre contra Israel. Existem cristãos nesse partido, né? Então, eu penso que é importante também vocês colocarem para os seus alunos a seguinte questão. De acordo com todas as profecias que existem sobre o povo de Israel, qual deve ser a nossa posição hoje em relação a eles? Bom, tem que ser desde estar orando, tá bom? E torcendo para que Israel vá bem. E sabendo que a profecia diz que ele vai se desenvolver, como no vale de ossos secos. Eles vão se recuperar. É isso que a profecia diz. Não faz sentido um cristão ficar a favor de grupos terroristas que dizem que tem que destruir Israel, como o Hamas faz. Ou apoiar países que também diz que Israel tem que ser destruído. O Irã diz que Israel tem que ser destruído. Então, esses países, né, esses grupos terroristas, eles não podem ter apoio de cristãos, né? Bom, na página 6 tem a introdução da nossa lição, diz o seguinte. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Então é importante dizer isso para os seus alunos, né? Sobrevive pela providência divina, e as profecias bíblicas sobre Israel vão se cumprir. Israel não é perfeito, é um país hoje que tem problemas inclusive espirituais, gravíssimos problemas, porque não reconhece Jesus como Messias, e os rabinos estão a todo momento aí na internet, no YouTube, falando, né, contra o cristianismo, que Jesus não é o Messias. Tem um rabino que ainda diz: nós podemos voltar até para a câmara de gás, falando de Hitler, mas nós não vamos mudar a nossa religião. Bom, segundo a profecia, eles vão mudar, em algum momento eles vão reconhecer, tá bom? Eles vão reconhecer as palavras de Jesus Cristo como o Messias verdadeiro, né? Mas, infelizmente, segundo a profecia também, isso vem depois de um período de grande sofrimento. Na página 7, está escrito: o plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias: por que traspassas o mandado do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Ou seja, os servos de Amã é que observaram que ele não reverenciava Amã. O comentário prossegue. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Os servos de Amã estão, olha, eu vou contar para Amã, Amã nem observou, mas para jogar um fogo nessa lenha, né? Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Bom, é importante lembrar que inveja e intriga contra Israel, existe sim um poder especial que trabalha de maneira especial esse ódio. É isso que está na Bíblia.
Satanás, ele odeia Israel e ele odeia a igreja. Mesmo Israel não reconhecendo Jesus como Messias, Israel, ele prega a adoração a um só Deus. Então, isso incomoda Satanás. E Israel, ele guarda a Bíblia Sagrada. Existem correntes, né, dentro de Israel, até de espiritismo, mas Israel, não são todos os israelitas que seguem esse espiritismo judaico, como é chamado hoje, né? Mas existem israelitas que continuam seguindo a palavra de Deus, acreditando nas profecias, esperando o Messias. Mas existem israelitas que realmente não estão acreditando mais. Porém, existem israelitas fiéis. E essas pessoas é que, em algum momento, elas vão se converter. E, vamos dizer, esse ódio contra eles, então, por essa posição espiritual deles, de defender a fé em um só Deus e defender, que é o único país no mundo que diz o Deus da Bíblia reina sobre nós. O Brasil não fala isso. O Brasil tem lá uma mensagem na moeda, mas oficialmente o Brasil é um país laico. O que significa um país laico? Olha, nenhum Deus, nenhuma religião domina sobre nós ou reina sobre nós. Isso significa um Estado laico. Então, Israel, o fato de Israel ser um país que continua dizendo que o Deus da Bíblia reina, é o único país do mundo, né, que diz isso, que o Deus da Bíblia reina. Então, os outros, eles são chamados Estados laicos. Tá bom, contando o cristianismo, não estou contando o islamismo. Né? Mas isso, então, incomoda Satanás e existe até hoje um ódio de Satanás, até porque Satanás ele tem um alvo, ele quer criar problema para aquele país chamado Israel, para em algum momento esse país estar fragilizado e Satanás, poder colocar o seu ungido lá, que é o anticristo. Esse é o plano de Satanás. Então, por isso existe uma inveja, uma intriga diferenciada contra Israel. O comentário da revista prossegue. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Lembre-se que ele, nesse processo, né, ele vai, na verdade, começar a fazer todos aqueles trabalhos que diz que é lançar sorte. Ele estava buscando alguma coisa no mundo dos demônios. Né? Então, no final da página 7 prossegue. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. No versículo, provérbio 16, 18, né, diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Né? Então, coloque nesse tema a questão espiritual, né, porque a questão espiritual está influenciando ele a ter esse ódio diferenciado contra os israelitas. Porque é horrível alguém pensar em exterminar um grupo, né, por ele, para querer dar dinheiro ao rei, não? Porque esse grupo diz que não se inclina diante de homem. Né? Bom, coloquei aí também no material para vocês um mapa na internet para vocês verem a extensão do Império Persa. Você pode pegar ali bem desde a direita diversos países até próximo da Índia. Aí você pega a Pérsia, inclusive a Média, né, e vem para a Mesopotâmia. Ali na Mesopotâmia, onde ficavam os rios Tigre e Eufrates, você tem ali a Síria, você tem a Babilônia também. A Babilônia está em letra menor ali. Okay? Mas até onde hoje é a Armênia, e mais à esquerda ainda você tem a Frígia, onde é a atual Turquia, até na Trácia, na Macedônia. Se você olhar, só escapa lá do lado esquerdo Atenas, porque os persas eles estavam em guerra contra Atenas. Eles conseguem até atacar Atenas num determinado momento, né? Invadir a cidade. Mas para você ver a extensão, significa que todos os judeus que viviam nessa região seriam mortos.
Nós sabemos pela história, aqui está nos anos 470, 480, nós sabemos pela história que haviam judeus fora daqui, porque nesse período da história já existia no norte da África colônias dos fenícios, até na atual Espanha, onde o apóstolo Paulo diz depois que vai querer evangelizar, segundo a história, nos anos 900, nos dias de Salomão, ou seja, 500 anos antes, Salomão teria enviado judeus para aquela região junto com os fenícios que ele negociava. Então, não seriam exterminados todos os judeus, mas do Império Romano, eu digo do Império Persa, estariam aí talvez 80%, 90%, talvez até mais dos judeus existentes no mundo, né? Bom, ainda na página 8, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, né, lá na Índia, né? Na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, para a Trácia, na Europa, atual Turquia, né? Para parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Em todas essas comunidades judaicas, é importante você enfatizar, haviam judeus que se destacavam financeiramente. Na história, os judeus, tanto que foram eles que desenvolveram o sistema bancário, porque eles realmente enriqueciam e eles começavam a emprestar dinheiro. Tanto que eu disse para vocês, a guerra da Espanha para expulsar os muçulmanos da Europa, estavam lá há 800 anos, muito daquele dinheiro foram os judeus que emprestaram. A história comprova isso. E a perseguição aos judeus, autorizada pelo Papa, foi exatamente para não ter que pagar a dívida. O tataravô do Silvio Santos, ele foi um dos judeus que emprestou dinheiro para a coroa inglesa, né? O Dom Isaac Abravanel, ele também emprestou dinheiro para Colombo nas suas viagens, foram financiadas por esse judeu muito rico, de quem o Silvio Santos descende dele. Então, os judeus, eles eram abençoados financeiramente aonde eles viviam. Então, o que esse homem está dizendo que ele iria fazer, na verdade, um grande saque e iria matar todos os judeus, né? Os persas, que são considerados na história um povo assim, bom, tolerante, 50 anos antes, Ciro, né, o rei persa, 70 anos antes, ele autorizou os judeus a voltarem para a terra de Canaã. Só tinha que pagar os impostos, porque ele era o imperador, né? Mas ele não fazia igual, por exemplo, a Babilônia. A Babilônia, não, você vai ficar aqui trabalhando como escravo para mim, só o que você comer, né? Só vou te dar isso e mais nada. Um exemplo, era escravidão. Do contrário, dizer, não, vai para a tua terra, vive a sua vida, serve o seu Deus, mas me paga um imposto. Pronto, era assim que eles viviam. Até na história mais recente, aqui antes de Cristo, depois de Cristo, os persas e a religião islâmica, ela era mais tolerante que a católica. Os judeus, por exemplo, eles, nos países árabes, eles sofriam menos que nos países católicos. Recentemente, por conta, né, do retorno para a terra de Canaã, os árabes começaram a entrar mais em guerra contra os judeus. Mas há 500 anos atrás, quando eles estavam sendo expulsos da Espanha, não havia essa rivalidade. Eles viviam bem, eram respeitados, e os árabes chamavam eles de povo do livro, porque Maomé, né, acreditava na Bíblia, e foram os judeus que deram a Bíblia, que receberam a Bíblia, né? Bom, na página 9, vamos ao item 3 da revista, que diz astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei.
por isso convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte deste povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império. Pense, por exemplo, de tudo que o Brasil ganha em um ano recolhendo imposto. Então, pense se você conseguir ganhar mais da metade, vamos dizer, se você ganhar 100 bilhões, eu acho que até o PIB do Brasil, acho que é mais ou menos isso, não tenho certeza, mas vamos dizer que o PIB seja de 100 bilhões e você vai ganhar 2/3 desse valor, você vai ganhar cerca de 650, 60, 65 bilhões. Então, vamos dizer, isso é muito lucrativo, né? O que ganhava durante um ano inteiro. Estou comparando só pegando o valor de 100 bilhões como exemplo. Não é esse valor, tá ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre o que seria esse valor. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Eu penso que esse discurso de desavenças pessoais tem que ser deixado de lado. Existe uma questão de um ódio espiritual contra os judeus, né? E, claro, Satanás nessa luta contra o plano de salvação, contra o povo de Deus, ele está perseguindo e conseguiu, vamos dizer, uma maneira de matar talvez 90% a 95% dos judeus que existiam no mundo, porque o mundo persa, né, era muito grande. Bom, aí na página 10 eu coloco em verde, sempre lembrando que em verde significa um comentário que eu acrescento, né? Eu coloco aí, 10.000 talentos de prata equivale a aproximadamente 1 bilhão de reais. Isso são cálculos feitos na internet. É claro que o valor pode ser diferente, né? O valor que eu achei era até um pouco maior, 1 bilhão e 200 milhões. Eu botei para baixo 1 bilhão porque, claro, o valor da prata ela tem valores diferentes na história. Tá bom? Então, coloquei para baixo. E comenta, trata-se da proposta de um grande saque, como fez Adolf Hitler. É importante dizer isso. Além daquele exemplo da Espanha católica expulsar os judeus para que o rei católico não precise pagar a dívida que ele tinha com os judeus, o que Adolf Hitler também fazia quando ele começou a tomar os bens dos judeus, até as obras de arte. Vamos dizer, tudo era patrimônio, tudo que ele podia tirar dos judeus, né, de riqueza que tinha em contas bancárias em países que ele tomava, principalmente quando ele tomou a Polônia, né, os bens dos judeus foram saqueados. Então era ter dinheiro para a guerra. A situação é muito parecida com a situação do livro de Esther. Até porque Xerxes, eu vou comentar exatamente abaixo, olha, o Xerxes I, que é esse Assuero, havia perdido uma grande batalha 6 anos antes contra os gregos e precisava de dinheiro para novas campanhas. Eu vou falar o nome dessa batalha mais abaixo. Mas olha que coincidência interessante. Eu achei em 1 Crônicas 29:7 que esse número de 10.000 talentos de prata, ele aparece nas ofertas que foram dados para o templo. Em 1 Crônicas 29:7 diz, ele fala que os pais, né, as pessoas mais ricas de Israel, o povo de Israel se juntou para dar uma oferta e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata. Ou seja, a oferta em prata que o povo deu
é a mesma que, vamos dizer, ele agora está dizendo que vai entregar para o tesouro do rei. E vocês sabem que a prata, o símbolo dela é resgate, tá bom? Bom, outra coisa, em Mateus 18, 24, tem a parábola do credor incompassivo. Ou seja, aquele homem que ele não perdoa o outro. E Jesus, vocês sabem que ele estava falando diversas parábolas de instrução, mas também contra os judeus, né? Mas é interessante que lá naquela parábola falada para judeus, Jesus Cristo diz, olha, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Tá bom? Então, quando Jesus fala 10.000 talentos, para o judeu normal, ele lembrava principalmente de Amã, porque ali os judeus estavam sendo vendidos pelo rei, e o que o imperador iria ganhar seriam 10.000 talentos de prata. Amã iria ganhar muito mais, porque ele tinha que contratar os mercenários, né? Seria uma guerra, não seria uma guerra, porque, claro, os judeus reagiriam, mas seria o exército, né, persa também iria ajudar nessa matança. E contrata mercenários, e a quantidade que Amã iria ficar, que os mercenários iriam ficar, né, e iria sobrar para o rei 10.000 talentos de prata. Bom, na página 11, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Bom, saqueados, né? Ou seja, fosse tirado deles, né? Bom, na nossa tradução, normalmente diz despojo, eu coloquei ali abaixo. Mas é exatamente isso, é um saque. É um saque. O que ele queria era dinheiro, vamos dizer, ao mesmo tempo ele estava matando os judeus, um povo que a família dele tinha uma rivalidade milenar contra os judeus, né, os agagitas. E ainda na página 11, o comentário da revista prossegue. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro que levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos. E, infelizmente, cresce a cada dia. Bom, nesse ponto, eu sugiro você falar para os seus alunos, né, vamos dizer, da violência aplicada a Israel. Isso foi confirmado mesmo. Quando os muçulmanos invadiram, quando o Hamas e outros grupos terroristas invadiram, no dia 7 de outubro, né, do ano passado, invadiram Israel, eles pegaram crianças e decapitaram. Decapitaram 40 crianças. Teve crianças que eles botaram no forno micro-ondas e ligaram o forno micro-ondas. É um ódio que não é normal. Tá bom? Então, essa violência e esse ódio contra Israel é uma coisa tão anormal, tão irracional, que vocês observem. O Hamas, ele é tão intolerante, ele é tão violento, que quando ele captura um homossexual lá na faixa de Gaza, existe, né? Árabe homossexual. Quando eles capturam, eles levam no alto de um prédio e jogam o homossexual para matar ele. Prédio de 3, 4, 5 andares para matar ele. E aqui na parada gay, os homossexuais estavam com a faixa lá, Viva Hamas. Então, para nós podemos entender que é um ódio tão forte que torna até a pessoa irracional. Página 12. Número 2. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia. Hoje, Império Turco. Se você olhar para aquele mapa lá, seria hoje sair do Irã, tá bom? E até a Turquia.
Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã, esse Assuero é o Xerxes I, né, que eu comentei lá, puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, né? Por que desse ódio? Por que dessa atitude, né? Certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos. Bom, ainda na página 12, o número 3, vamos dar um pequeno pulinho aqui, por causa do horário, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Esses 50.000 judeus que ele está falando foram que subiram junto com Zorobabel, cerca de 70 anos antes. Tá bom? Eu vou mostrar mais abaixo aí para vocês. Na página 13, eu coloquei aí em verde para vocês, para poder mostrar, olha, do retorno de Zorobabel, do cativeiro babilônio, né, até a construção do templo foram 20 anos. Do templo até Ester foram 37 anos. Você consegue calcular o ano, segundo a história, que estava acontecendo esse momento que iria destruir os judeus no Império Persa. Por quê? Olha, mais abaixo, 536, retorno de Zorobabel, segundo a história, 536, 539. 486, Xerxes I, que é esse Assuero, assume o trono da Pérsia. 483, ele depõe Vaste, está lá em Ester 1. Tá bom? Foi no terceiro ano do reinado dele que ele depôs Vaste. Em 480, esse Xerxes é derrotado pelos gregos na Batalha de Salamina. Você pode pesquisar na internet, você encontra a história dessa batalha. Ele está em guerra ainda contra os gregos, quer formar outro exército para atacar os gregos. 479, Ester se torna rainha da Pérsia. Então, nós sabemos que isso foi no 7º ano do reinado de Xerxes I. E em 474, no 12º ano de Xerxes, Amã planeja destruir os judeus. Lá em Ester 3,7 diz que é o 12º ano do reinado de Xerxes. Então, que ano é esse? Esse é o ano 474. Tá bom? 62 anos depois que eles tiveram autorização para voltar para a terra de Canaã. É claro que Ester nasceu ali, Mardoqueu, mas o normal seria que eles não estivessem mais ali, que eles tivessem voltado para a terra de Canaã. Né? O comentário em verde prossegue. Quando Amã planeja exterminar os israelitas do Império Persa, haviam-se passado 62 anos desde a ordem de Ciro para que eles voltassem para Canaã. Por que eu coloquei aqui? Porque na revista, a continuação da revista, veja o que ele diz na página 14. Agora todos corriam o risco de ser exterminados. O que ele está colocando é, os judeus deveriam ter voltado para a terra de Canaã em massa. Então, assim que eles conseguissem os recursos financeiros dele, era para eles terem voltado para a terra de Canaã. Aquela é a terra deles, é o local deles. A partir daquele local, eles glorificarem o nome de Deus para todas as nações. Vamos colocar assim, eu concordo com ele. O certo era que os judeus voltassem. Então ele está dizendo, agora eles podem ser exterminados. Mas, lembre-se, quem voltou, que está lá na terra de Canaã, vai ser exterminado também. Vai ser uma guerra maior, porque só dos que voltaram eram 50.000. Mas, é claro, o exército persa, ele iria agir. Por quê? Porque eles sabiam que teria muito dinheiro, tanto na terra de Canaã, quanto aqueles judeus que viviam na Pérsia, que viviam na Babilônia. Onde os judeus viviam, eles tinham riqueza. Os judeus que vivem no Brasil
eles têm riqueza. Olha o Silvio Santos, né? Essa família Bravanel, ela é rica de muito tempo. Então, Silvio Santos e outros judeus, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, os homens mais ricos do mundo normalmente são judeus. E aí eu não estou aqui dizendo que eles estão fazendo certo ou errado, só estou dizendo que, historicamente, eles realmente dominam a parte financeira do mundo. Tá bom? Bom, falando disso, na página 14 eu coloquei aí em verde: Jeremias profetizou que Deus permitiria as perseguições para que eles voltassem para Canaã. Bom, o que acontece? Jeremias, ele profetizou ali próximo do ano 590, 600 antes de Cristo. Então, e ele profetizou que Deus mandaria. Veja Jeremias 16, versículo 16 e versículo 21. Eis que mandarei muitos pescadores, diz Yahvé, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, e sobre todo outeiro, e até nas fendas da rocha. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que meu nome é Yahvé. Então, a perseguição também é permitida, como até nos dias de hoje. Podemos dizer que Israel, ele está na profecia muito perto de cumprir, né, comparando com 500 anos atrás, 1000 anos atrás, ele está muito perto de cumprir o seu papel, vamos dizer, de uma nação na terra que glorifica o nome de Deus. Hoje ainda não é totalmente, né, porque não se converteu. Como nação, Israel é um modelo. Você veja, Israel não existe nem há 80 anos, e se for contar o número de judeus, o país Israel, ele parece que tem 23, 25 prêmio Nobel. Mas se for contar judeus alemão, judeu americano, né, que recebeu o prêmio Nobel, parece que passa de 100. Hoje Israel é o país número 1 do mundo em tecnologia. Não? A guerra que ele faz contra o Hamas é uma guerra ética, por exemplo. Até o líder do Hamas, que ele foi matar no Irã, ele arranjou uma maneira de atingir um quarto do homem, matar só o homem. Ele poderia ter matado aquelas autoridades todas. Se fosse o contrário, se o Hamas pudesse jogar uma bomba e matar todas as autoridades judaicas, ele faria, né? Bom, na página 15, agora vem uma parte sobre o antissemitismo, tá bom? Que eu até coloquei aí em azul. É importante você destacar isso, porque o que significa antissemitismo? Ele coloca aí, de forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É defender o sofrimento, a destruição do Estado de Israel. Tá bom? Isso é antissemitismo. E o antissemitismo está crescendo no mundo. Tá bom? Ele está crescendo no mundo. E o que isso favorece a profecia? Porque Israel fica numa determinada situação pressionado contra o mundo. Né? E alguns aliados ameaçam se separar de Israel. E os Estados Unidos mesmo já criticou Israel em algum momento. Se os Estados Unidos, vamos dizer, romper a sua aliança com Israel, Israel fica sozinho no mundo. Porque outros países, como Inglaterra e França, que em alguns momentos protegem Israel, por quê? Porque eles têm um interesse ali na região do Golfo Pérsico. Tá bom? Hoje, o canal de Suez, onde transita a grande parte do comércio do mundo, que vem da China para a Europa, da Europa para a China, para outra parte do mundo, né? Ele transita por aquela região ali. A França e a Inglaterra, eles não querem, e todo europeu, né? Espanhol, italiano, eles não querem que, por exemplo, o Irã controle aquele Golfo Pérsico. Porque se ele controlar, né, o Irã vai começar a criar problema para os navios ingleses, os navios americanos. Então, eles estão aliados com Israel por interesse. Eles têm um interesse naquela região, tá bom? Mas, pela profecia, no final vai estar todo mundo contra Israel. Tá bom? Então, na página 15 tem essa número 1,
faces do antissemitismo. Na página 16, antissemitismo nacional e racional. Ele coloca aí: o aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms. Eu acrescentei em verde aí, pogroms é uma palavra russa que significa destruição maciça, destruir violentamente. Ele até fala isso na revista, mas ele não deixou claro que é uma palavra russa, né? Tá bom? Então ele falou pogroms, e abaixo, né, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Então, pogroms significa destruição maciça, ataques físicos, é o significado da palavra em russo. Ainda na página 16, tem o item 3, antissemitismo hoje. Não? E ele comenta que desde a criação do Estado judeu de Israel em 1948, não houve paz aos judeus. A criação desse Estado não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feito em nome de uma causa palestina. Deixa eu também dar uma explicação para vocês aqui sobre a questão de Palestina. O que é Palestina na história? Palestina na história é o território dos filisteus. Acredite, esse território não faz parte da promessa bíblica para Israel. Então, Israel, quando, por exemplo, ele teve um período que ele dominou aquela região e ele entregou aquela região para os árabes. Então, aquela região realmente, na profecia, não faz parte da terra da promessa. Então, aquela região, a faixa de Gaza, é a Palestina. A história comprova de onde vem o termo Palestina. Foram os romanos que, vamos dizer, cunharam esse termo lá no ano 132, quando o imperador Adriano mudou o nome da terra de Canaã para Ciro-Filístia, nessa guerra do ano 132 a 135. O termo Ciro-Filístia, em latim, eles pronunciavam Palestina. Então, eu já vi aí na internet, se você pesquisar, tem uns vídeos que eles comentando sobre a Palestina. Aí tem um palestino dizendo que eles são cananeus. E por que ele está dizendo isso? O que ele está dizendo é: os cananeus viviam na terra de Canaã antes dos judeus. Então, se ele é cananeu, ele tem direito à terra, àquela terra, porque os cananeus viviam lá antes dos judeus. Bom, é fato isso. Ele vai ficar, vamos dizer, em conflito com Deus, porque Deus disse que iria tirar os cananeus de lá. Só que os cananeus desapareceram. Na verdade, os cananeus não existem mais. Existem os filisteus, que são os palestinos. Então, se alguém te perguntar quem são os palestinos, eles são filisteus. Eles não são cananeus, como tem alguns palestinos dizendo. Tá bom? Ou é mentira ou eles estão enganados, porque a história comprova o que eu estou dizendo para vocês. Bom, o comentário prossegue. O mais brutal da história, dos ataques, né, da história recente, ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Bom, essa história é recente, nós estamos vendo, Israel está numa ofensiva, uma contraofensiva, né? Tentando recuperar os seus civis. Bom, aqui eu tenho que comentar, o presidente do Brasil foi dizer que Israel está cometendo um holocausto. Qual o país que tem civis capturados e ele não vai usar o seu exército para buscar esses civis? Os civis estão lá presos na faixa de Gaza, foram levados para lá, né? Então, ainda bem que o prefeito de São Paulo esteve lá em Israel e falou numa palestra lá numa faculdade: esse presidente não representa o Brasil, porque é verdade que o Brasil ele tem uma história ligada a Israel. Tá bom?
não dá para detalhar agora, mas até o nome Brasil é oficial. Ele vem de um nome de um judeu chamado Barzilai. O nome Brasil vem de Barzilai. Bom, ele citou aí o texto de Ezequiel, que é interessante vocês lerem com os seus alunos, e que ele diz, olha, Ezequiel 37:12, portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Tá bom? Em Romanos 11:26, que o apóstolo Paulo diz que, por fim, todo Israel será salvo. Então, essa lição também é importante para nós sabermos. Nós estamos vivendo um período profético muito importante. Tá bom? Esse período que Israel está envolvido nessas guerras é um período profético muito importante. E na página 18, a conclusão da nossa lição. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense, pintando o país como vilão da história. Nós sabemos, irmãos, que muitos canais de TV do Brasil, principalmente os canais de TV que têm assumido uma posição esquerdista, a esquerda, ela claramente na história, ela se coloca contra o cristianismo e contra Israel. Historicamente, a esquerda faz isso no mundo. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. É a conclusão da lição.